Olá, queridos. Hoje eu vou relatar um pouco para vocês o dia 3 de novembro de 2021. É uma data que ficou marcada na minha história, ficou marcada na minha vida e na minha família, mas é importante ressaltar como aconteceu, para que vocês entendam, né, que nem sempre nós temos a resposta do porquê. E isso já é uma coisa que eu deixo para vocês muito claro. Não se prendam nos porquês, que esse porquê, o porquê é o que mais machuca. Precisei sim, né? Comecei a fazer terapia, tem um grande amigo, um psicólogo que nos socorreu, virou, né, um grande amigo após atender a minha família, né? E conversando com ele eu cheguei à conclusão que acho que os porquês, os porquês são aquilo que mais machuca. E eu tento hoje evitar pensar nos porquês. Simplesmente aconteceu. Pensar nos porquês não vai me trazer ela de volta, não vai aliviar minha dor. E eu vou continuar com esse sofrimento imenso, né, dentro do peito, só alimentando aquilo que eu quero que amenize no meu coração. Difícil, mas esse é o objetivo. Dia 3 de novembro amanheceu como outro dia qualquer. A diferença é que nós estávamos no período pré-férias. A mãe dela já estava de férias, né? Tinha saído tinha ido viajar com a avó. Foram para o Nordeste, porque a avó dela queria visitar, né, os familiares há muitos anos, desde quando veio para São Paulo praticamente. Quase não voltou mais lá, às vezes que voltou foram passeios muito rápidos. E ela queria estar voltando lá, pelo menos para estar vendo as irmãs, os parentes, enfim. Então eu estava sozinho com a minha menina e o meu filho, aguardando que eles retornassem dessa viagem para que na outra semana nós fizéssemos a nossa viagem de férias. Íamos para um resort, né, para descansar. E como todos os outros dias, eu tive que sair de manhã para trabalhar. Ao retornar, tivemos sim uma discussão entre pai e filha, normal. E como eu sempre falo para todo mundo, não me arrependo de nada, faria tudo de novo, porque são coisas normais que um pai deve cobrar de um filho, né? A questão do horário, do comprometimento com os estudos, enfim. Então, como ela tinha que ir para a escola, eu chamei a atenção que ela estava um pouco atrasada em algumas coisas, mas nada que fugisse do normal. Tanto que ela foi para a escola, eu fui fazendo as coisas do cotidiano. Fiz o meu trabalho na parte da manhã. À noite fui dar aula, né? Como eu já disse, sou professor universitário. Dou aula na graduação de enfermagem, biomedicina, farmácia, nutrição, várias outras em várias matérias. Mas nesse dia especificamente eu estava com uma disciplina de pacientes graves, onde eu estava falando sobre parada cardiorrespiratória. Difícil lembrar. Por hipóxia. E como que eles faziam para poder estar revertendo isso. E fiz a aula normal, mas uma coisa que é estranha, parece que a aula não fluía, sabe? Parece que já tinha um sentimento meio pesado em mim. Fiz a aula até próximo das 22 horas, mais ou menos, e me dirigi para minha residência. E eu tenho o hábito sempre de esse hábito sempre quando chegava em casa, parar alguns instantes, né, antes de eu entrar à residência e escutar uma música que eu estivesse ouvindo, ou escutar mais alguma música para tentar desligar um pouco do trabalho e entrar dentro de casa, como se eu estivesse deixando aquela roupagem do trabalho e não levar os problemas de fora para dentro de casa, né? Eu aprendi isso com a vida e adotava essa tática. E quando eu estava me aproximando para abrir a porta da sala, eu escutei o meu filho, na época com 8 anos, hoje ele está com 9, né? Como se estivesse discutindo, mas era uma coisa muito comum. Os dois se amavam, mas
brigavam, coisas bestas, um enchendo o saco do outro, como todos os irmãos fazem. E ele falando: para, Bianca, vamos, Bianca, para, sai daí, Bianca. Quando eu abri a porta, a primeira coisa que eu falei, eu já disse: o que vocês estão fazendo? Mas não posso deixar vocês juntos que vocês já ficam brigando. E na minha casa, assim que eu entrava na porta, eu olhava pro lateral assim, tinha a escada que subia, era uma cobertura, né, que eu morava. Então essa escada subia para ir para a área da cozinha, área do quintal, churrasqueira, enfim. E ele ali olhando, né? Aí eu peguei, olhei para ele, na hora que eu olhei assim para lateral, onde era a escada, onde ela, né, pelo que eu via, ela estava. Eu a vi de pé na escada, mas eu nem me toquei. De pronto, ela estava enforcada, tá? Quando a ficha caiu foi muito rápido, eu gritei: meu Deus, filha, o que está acontecendo? Peguei, tirei ela da forca, deitei ela no chão, comecei a gritar pedindo por ajuda. Assim que as pessoas chegaram, eu pedi para que alguém levasse o meu filho e comecei a prestar os primeiros atendimentos, pois, por ser enfermeiro, 5 anos trabalhando no SAMU, eu comecei a prestar atendimento e no prédio que eu morava era um prédio que tinha que tem, né, muitos residentes, estudantes de medicina, alguns já médicos que, como eu falei, são residentes, estavam lá morando ali para estar próximo ao hospital, que na esquina de casa mais ou menos. E eu comecei a fazer todo o atendimento. Cronologicamente, entre o ato que ela fez e eu chegar, foi aproximadamente uns 10 minutos. Por que eu sei disso? Porque depois, conversando com a minha esposa, ela, 10 minutos antes, estava conversando com ela pelo celular. Né, conversando, ela falando o que ela estava fazendo. Ela tinha acabado de comer uma pizza de chocolate e um miojo. E desceu e fez, né, o que fez. E foi o tempo que eu estava até lá embaixo, na garagem já. E como eu disse para vocês, né, dos porquês. Eu sempre, no começo eu ficava: por que eu não subi logo? Por que eu não, se eu tivesse subido? Mas isso só me martirizava a cada momento. Só doía cada vez mais. E não agregou nada. Só machucava, só doía. E eu me perguntava por que eu demorei para subir. Mas voltando, né, ao fato em si, eu comecei a fazer todo atendimento, comecei a gritar. Os vizinhos, graças a Deus, vizinhos maravilhosos apareceram, começaram a me ajudar. Algumas meninas que não consigo lembrar o nome delas, mas são médicas que subiram, começaram a atender. Aí eu pedi para que ligassem para o SAMU. Rapidamente o SAMU estava, né, acabando de deixar um paciente no hospital na rua de casa. Então eles vieram muito rápido. A equipe até um pouco me conhecia, porque como eu também trabalhei no SAMU por 5 anos, embora fosse em outra cidade, mas a gente acaba se conhecendo, né, de um local para o outro. E eles fizeram de tudo, tentaram. Naquele momento já tinha polícia, tinha guarda, na verdade a guarda municipal, né, que é a polícia municipal lá de Mauá. O pessoal do SAMU, a vizinhança. Nisso eu já tinha entrado em contato com amigos para que viessem. Eu comecei a ligar para as pessoas, desesperado, porque eu precisava de alguém para me ajudar. Porque ao mesmo tempo que aquilo, meu chão estava desabando, eu tentava racionalizar que eu precisava de apoio. Por quê? Minha esposa, a mãe dela estava longe, só estava eu e meu filho de 8 anos, que na minha opinião foi uma das maiores vítimas, porque uma criança, né, presenciar tudo isso não foi fácil para ele, para mim também não. Então eu comecei a chamar por ajuda, mandei mensagem para algumas pessoas, liguei para outras. Rapidamente o meu prédio estava tomado por pessoas queridas que me ajudaram muito, né? Enquanto isso, eu falei: agora eu preciso ligar, né, para a esposa para explicar o que aconteceu, mas não conseguia. Quando eu liguei, eu só gritei, falei: vem embora, nossa filha. Aí o GCM prontamente, né, tomou o celular da minha mão e conseguiu conversar com ela. Não falou diretamente, mas um pai e uma mãe saberia também o que estava acontecendo, para que ela voltasse enquanto as coisas aconteciam. E nisso foram passando-se o tempo e os profissionais ali atendendo. Eu também
me afastei um pouco. No começo até fiquei ali tentando ajudar a fazer, falando das medicações, mas eu vi que eu mais estava atrapalhando as pessoas do que ajudando, mesmo mantendo de uma certa forma uma tranquilidade no atendimento, porque é uma coisa que eu sempre ensinei para meus alunos e tive que ser muito frio naquela hora, embora meu coração por dentro gritava que se eu me desesperasse ao máximo, o mínimo de chance que ela tinha seria perdida. Então eu tentei manter a calma e fazer o que eu aprendi, né? Na graduação, nas ocorrências, e enquanto eles estavam aí trabalhando. E quando eu tinha dado aproximadamente quase uma hora que eles estavam atendendo, eu mesmo cheguei para eles e falei: gente, pode parar. Não dá mais. Eu tinha que ser racional. E eu percebia que eles estavam tentando, pela idade dela, pelo quadro clínico e pela minha pessoa, por me conhecer e sabia o tanto que eu também já lutei, né, pela vida de outras pessoas. E naquele momento, o pessoal que trabalha em emergência, nós temos uma métrica na nossa vida que é o enlutamento humanizado. Mesmo sabendo que não dá, a gente tenta fazer o máximo para que aquela pessoa também, aquela família se conforte, né? Só que para mim aquela história não colava, porque o pai que mora no meu coração queria que desse certo. Mas o profissional da saúde, enfermeiro, especialista em urgência e emergência, sempre trabalhou com isso, sabia que não dava mais. Desde o momento que eu tirei ela, que eu comecei a fazer o primeiro atendimento, olhei as pupilas, vi tudo, o Flávio, enfermeiro, sabia, não dá mais. O Flávio, pai, tentou. Essa é uma grande verdade. Então foi isso que aconteceu, tá? Foi por enforcamento. Por que eu tô falando isso assim bem abertamente? Porque muita gente manda mensagem, o que aconteceu, que não sei o quê. E a primeira coisa que pergunta é o que aconteceu, mas ninguém sabe, se preocupa com a dor, isso vai machucando, vai doendo. Então, hoje eu resolvo falar de peito aberto, não para chocar ninguém não, gente. A ideia é que vocês saibam que é difícil, é complicado, mas pode acontecer com qualquer um. Uma coisa que a vida me ensinou de forma cruel é que todos nós temos um telhado de vidro e um dia esse telhado pode quebrar. E o meu quebrou sobre a minha cabeça, quebrou sobre a cabeça da minha família, e hoje eu tô aqui conversando com vocês para partilhar o que eu vivenciei naquele momento, né? E o que eu vivencio a cada dia, é o que eu vou estar compartilhando com vocês nos próximos vídeos, para vocês saberem que é possível viver, é possível continuar. E é preciso continuar e ressignificar a vida. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês sempre. Eu vou estar sempre falando dessa ressignificação. Cada um a seu modo. Cada um a seu modo, tá? Então eu encerro os vídeos de hoje falando sobre isso que eu relatei agora. Como que foi, o que aconteceu, como foi aqueles momentos ali, para que vocês possam entender o que se passa na cabeça de um pai, uma mãe que se depara com uma situação como essa, tá? Cada um vai ser diferente, vai ser difícil. Uns vão entrar em choque e não vão conseguir fazer nada, outros vão atuar como eu atuei, outros vão pegar no colo e vai sair correndo para o hospital. As reações vão ser as mais variáveis possíveis e alguns podem dar certo. A mim, infelizmente, não deu. Mas o que eu quero que fique claro para aqueles que tentaram ou entraram em choque, não se culpem, não se martirizem. Dentro daquilo que te cabia como pai, como ser humano, naquele momento você fez o que você conseguiu. E não só o que conseguiu, você fez aquilo que a sua percepção, a sua consciência, a sua emoção permitiu. Porque tem gente que pode falar assim, eu fiquei em choque, eu não consegui fazer nada. Não se culpe, não se culpe.
Não se culpe, não carregue essa culpa. Essa culpa não é sua. Essa culpa não é de quem fez o ato, né, que cometeu o acidente da razão. Essa culpa não é de ninguém. O sentimento que eu quero que vocês pensem sempre é amar, amar e amar. Não vou falar de perdão, gente. Não vou falar de perdão. Porque é complicado. Porque nós, como pai, como pais, né? Nós sempre vamos estar perdoando o nosso filho, independente daquilo que ele faça, estando certo ou estando errado. A gente vai estar perdoando, vai estando ali. A gente pode não concordar. E perdoar não quer dizer que você concorde com o que ele fez. Quer dizer que você o ama. Então, por isso que eu quero dizer para vocês que o sentimento que tem que estar vivo e forte no coração de você é o amor. Essa questão do perdão é. Aquele que ama, ele perdoa. Então, assim, não fique se martirizando, falando, me perdoe, eu não consegui, por que eu não fiz isso, aquilo, outro, porque não vai trazer de volta. E é um sentimento que você não tem culpa. É aquilo que você conseguia fazer naquele momento. Talvez se eu não fosse um profissional da área da saúde, treinado, capacitado, eu teria entrado em choque com muitos outros. Mas dentro dos meus conhecimentos foi o que foi possível fazer. E eu ali estava naquele momento, né? Como eu sempre digo, quando eu consigo conversar, falei com um psicólogo, falei com algumas pessoas, que o enfermeiro, o Flávio enfermeiro, sabia que era uma situação difícil e que as chances eram praticamente zero. Pelo tudo que eu vi, o tempo, enfim. O Flávio pai é aquele que tentou. Fiquei triste por não ter conseguido, me perguntei várias vezes, poxa, salvei a vida de tanta gente, já fiz tanto isso e deu tanto certo, e hoje para aquela que eu mais amo, não deu. Então isso me martirizou por uns dias, sim, machucou bastante, machuca, mas a vida ela tem um começo, um meio e fim, né? Todos nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos ou não, né? Fazemos uma história, fazemos uma memória e vai chegar um momento que essa vida vai cessar, sejam por causas naturais, doenças, acidentes, um acidente da razão como esse, mas ela tem começo, meio e fim. Então uma coisa que me conforta muito como pai e como profissional da saúde é que dentro do que cabia ao profissional Flávio fazer naquele dia foi feito, com a melhor qualidade possível. Como sempre atendi meus pacientes e pretendo atender até o final da minha vida. Então eu sei que se a chance existia, ela foi utilizada. Mas eu não me culpo. Eu tiro esse peso das minhas costas, porque como eu falo para todo mundo, essa culpa não é minha, essa culpa não é dela, essa culpa não é de ninguém. Como bem disse um amigo meu, não se martirize. Ela tinha uma doença, provavelmente oculta para vocês, né? No caso falando para mim, minha esposa, enfim, que era talvez uma depressão, mas nós nunca diagnosticamos isso, infelizmente. Então, que eu não me culpasse, eu simplesmente vivesse aquele momento do luto. E essa palavra, essa conversa com esse amigo, até no dia do velório, foi o que ajudou a me dar forças, continuar a entender. Então, quando eu falo para vocês não ficarem nessa do perdão, é porque vocês não precisam se perdoar, precisam se amar. Ninguém errou, ninguém errou. Acreditem nisso. Ninguém errou. Você fez o melhor dentro daquilo que lhe cabia naquele momento. Ah, mas aconteceu porque eu falhei como pai, falhei como mãe. Não, você não falhou. E uma coisa que eu falo para todo mundo, pessoas. Uma coisa que eu falo para todo mundo. Falei com um psicólogo, falo com as pessoas, falei com a minha família. Se Deus me desse a oportunidade de viver tudo de novo que eu vivi com ela, o que eu faria de diferente? Eu falei nada. Nada. Porque dentro daquilo que eu fui criado, né, como ser humano, como filho, tudo aquilo que eu transmiti para ela foram valores, foram ensinamentos de respeito, de amor ao próximo. Tínhamos sim as nossas rusgas, as nossas brigas, como todo mundo tem, mas eu não faria nada diferente. E a discussão que você teve com ela um dia, você não teria? Teria sim.
eu não ia mudar nada, porque era uma coisa que um pai deve cobrar para um filho. Porque uma coisa que a vida me ensinou é que aquele que ama também tem que saber dizer não. Aquele que ama também tem que saber puxar a orelha quando necessário, pois a vida ela é cruel. A vida ela nos ensina da forma mais difícil, então eu não mudaria nada. Por isso que me deixa muito tranquilo que o sentimento de perdão, de pedir perdão, não existe no meu coração. Porque tanto eu não tenho que pedir perdão a ela, como ela também não tem que pedir perdão a mim. Se nós fôssemos colocados hoje frente a frente, olho no olho um com o outro, eu só ia abraçar, e até brinco com as pessoas, eu falo, abraçaria, beijaria, amaria, mas eu ia dar 15 minutos de surra por tudo que ela fez aí nesse dia e me fez estar aqui hoje conversando com vocês, tá bom? Então espero que vocês consigam, através desse vídeo, né, ressignificar, tentar entender e tentar se fortalecer um pouco mais. Cada um no seu momento. Respeite o seu momento. Chore o que tiver que chorar. Viva o que você tiver que viver. Se lamente, sofra, resmungue, se revolte, sim, pois eu ainda faço isso. Tem dia que eu olho lá pra cima, converso com Deus e falo, poxa, mano, me senti traído, cadê você? Né? Então, é normal, isso vai acontecer, mas como tá na descrição, né, do nosso vídeo, a frase que eu sempre coloco, né, aliás, na descrição do nosso canal, não deixe que dias nublados sejam mais fortes que a luz do sol que habita em você. Esse bannerzinho aqui foi uma amiga, né, muito querida da nossa família, que é psicóloga, que fez. Então, na interpretação desse banner, né, aqui eu, né, minha esposa, meu filho, não sei quem é a Florei, independente. E esse sol aqui, que é uma estrela, representa a minha filha que está no céu. Então, por isso que eu uso essa frase, porque é realmente isso que nós nos sentimos hoje, né? Nós três aqui na Terra, tentando florescer, não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que passam por uma situação como essa, e lembrando sempre da nossa estrela que está lá no céu, que nunca vai ser esquecida. Então, fortaleçam-se e saibam, vocês não estão sozinhos. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.